a quarta sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal no horário regimental. Ausentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, por motivo de férias, tendo sido designados para integrar o quórum os conselheiros substitutos Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Dr. Tiago Barbosa Cordeiro, conforme a portaria 113/15 e 134/15, respectivamente. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 3 da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429, também do Regimento Interno. Dr. Sérgio. Obrigado, senhor presidente, para solicitar a inclusão na pauta do processo 607-4315, que trata de pedido de certidão liberatória para fins de transferência voluntária. Deferido o pedido, Dr. Tiago. Senhor presidente, para comunicar a devolução ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca do processo de prestação de contas de transferência 186772 de 2003. Anotada a devolução, eu, de minha parte, tenho as seguintes inclusões em pauta a serem feitas, são todas certidões liberatórias, número 72.37715, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, e os processos 103.16.38.14 e 110.18.49.14, respectivamente dos municípios de Itambaracá e Pontal do Paraná, que, na verdade, trata-se de retificação de acórdão da sessão passada. E ainda aproveito a oportunidade para comunicar sobrestamento dos seguintes processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Atos de inativação 394.813, 388.738.13, 381.105.13. Na Diretoria de Contas Estaduais, os seguintes processos de admissão de pessoal: 467.596.12, 467.612, 467.693.12, 560.022.12, 582.816.12, 798.550.12, 805.642.13, 987.180.14. E ainda a suspensão até o julgamento em primeira instância da tomada de conta extraordinária 43.13.73.11 dos seguintes processos que vão aguardar durante esse prazo de suspensão na Diretoria de Contas Municipais. São os processos de tomadas de conta extraordinária, números 214.71.13, 247.30.13, 249.77.13, 255.58.13, 255.74.13, 255.31.13, 255.40.13, 259.30.13, 261.71.13, 267.40.13, 272.91.13, 276.66.13, 283.60.13, 284.68.13, 285.22.13, 286.46.13, 287.94.13, 288.75.13, 289.13.13, 312.13, 301.52.13, 302.68.13, 305.19.13, 306.24.13, 314.85.13 e 315.66.13. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, concedo a palavra ao conselheiro substituto Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para o relato dos processos de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Relato o processo que pedi inclusão em pauta agora há pouco, que é uma certidão liberatória 607-4315, requerida pelo município de Tunas do Paraná. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo indeferimento em razão de atraso no encaminhamento de dados do sistema SIM-AM, destacando que estão em atraso os meses de 5 a 8 de maio a agosto de 2014. As demais unidades, Diretoria de Análise de Transferência, Diretoria de Controle de Atos Pessoal, manifestam-se
Pelo deferimento, no que diz respeito à sua área de fiscalização, o Ministério Público, acompanhando a DCM, Diretoria de Contas Municipais, manifesta-se pelo indeferimento. A matéria, por hora, encontra-se definida no sentido de que os atrasos de 2014 devem ser relevados e, portanto, é pelo deferimento da certidão. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Senhor presidente, os demais processos da minha pauta estão com vista ou adiados, eu solicito que assim permaneça. Agradeço o relato de Vossa Excelência. Passo a relatar os processos de minha pauta, iniciando com aqueles que eu solicitei a inclusão nesta sessão de julgamento. Inicio com o processo 723-7715, certidão liberatória do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema. A situação é similar à que o conselheiro Sérgio relatou. Nesse caso, o atraso é a partir do mês de agosto de 2014, ou seja, uma situação ainda mais branda do que a anteriormente relatada, e a Diretoria de Análise de Transferências aponta atrasos na alimentação do CIT, algumas pendências no Sistema Integrado de Transferências. Eu, na minha decisão, lembro a liminar proferida em emendado de segurança, que determinou a suspensão da exigência da alimentação do sistema como condição para o deferimento de certidão liberatória, que aplica-se evidentemente também a esse caso, e no mais eu me valho da jurisprudência já sinalizada pelo Dr. Sérgio com relação à possibilidade de relevar-se em caráter temporário a não alimentação tempestiva do nosso sistema. Então o meu voto é pelo deferimento da certidão com validade até o dia 10 de março deste ano. Em discussão, votação, aprovado. Tenho dois processos ainda que eu solicitei a inclusão na pauta, são as certidões liberatórias de número 110, 18, 49 e 14, do município de Pontal do Paraná, e a certidão liberatória 103, 16, 38 e 14, do município Itambaracá, em que, muito embora tenha havido deferimento da certidão na sessão da semana passada, desta mesma Câmara, por um lapso constou do acórdão o prazo de validade como 10 de fevereiro de 2015, ou seja, a data de hoje. E isso torna praticamente inútil o deferimento do pleito. Então, até por requerimento de um dos interessados, a minha proposta é que seja alterados aqueles acórdãos para que conste o prazo de 10 de março de 2015 ao invés de fevereiro. Esta seria a proposta válida para esses dois processos. Em discussão, votação, aprovado. Passo agora aos processos da pauta. Inicio com as prestações de contas municipais. Processo 135.977.04. São as contas da Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, exercício de 2003, de responsabilidade do senhor João Carlos Chiqueto. Essas contas haviam sido julgadas irregulares por uma decisão da segunda Câmara, acórdão 775 de 2006, em virtude da inobservância do artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo recebimento de subsídios em valores acima do permitido. A decisão foi anulada pelo pedido de rescisão número 17834007, acórdão 44008 do Tribunal Pleno, em razão da ausência de citação de uma das responsáveis. Foi aberta, então, a nova instrução com manifestação do gestor, senhor João Carlos Chiqueto, e da outra responsável indicada, a vereadora Coleta de Fátima Serpa. As manifestações conclusivas, tanto da DCM quanto do Ministério Público, são pela manutenção da irregularidade, em virtude da inobservância do artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo recebimento indevido de R$ 1.480 pela senhora Coleta de Fátima Serpa. É o relatório. Eu vou divergir no meu voto das manifestações com relação ao artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A interpretação que veio a ser dada posteriormente por esse tribunal é de que trata-se de uma norma transitória e cuja inobservância não implica necessariamente na irregularidade das contas. Eu até no meu voto, eu cito um acórdão
Acórdão 34807, de lavra do conselheiro Heinz George Herbig, em que ele justamente, ao referir-se à manifestação do Ministério Público, faz a distinção entre a violação desse artigo 71, que seria uma norma de advertência, de precaução, e não propriamente a extrapolação dos limites com despesa de pessoal, a que se refere os artigos 19 e 20 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu cito, inclusive, outras decisões que apontam nesse mesmo sentido, de modo a entender que é possível a conversão em ressalva. Com relação à percepção dos subsídios a maior, eu também tenho uma divergência com a instrução, uma vez que foi apontado que o recebimento desses valores teria se dado em virtude da substituição dessa vereadora, ter substituído os senhores Newton Vedi Pereira e Gilmar Lustosa Dangui. O primeiro teria se afastado por uma licença para tratamento de saúde e o segundo uma licença para tratamento de assuntos particulares. O que a polêmica dos autos, na verdade, diz respeito ao número de dias desse afastamento. E o que se verifica é que há uma polêmica com relação a aproximadamente 20 dias de afastamento, 14 em relação ao primeiro vereador, ao afastamento do primeiro vereador que eu mencionei, e 6 dias em relação ao segundo. O que, na verdade, transparece aqui nesse processo é que não houve, em hipótese alguma, má-fé, não houve efetivamente nenhum desvio deliberado de recursos. O que houve, possivelmente, seja uma falha administrativa no controle desses atos, mas que não resultou, no meu entender, um prejuízo comprovado, uma vez que não está claro efetivamente quais eram os dias de licença e quais eram os dias de substituição. Então, considerando todo esse panorama e principalmente o tempo decorrido de 12 anos desde a prestação dessas contas, que, como eu disse, se referem ao distante exercício de 2003, me parece que essa falta, isoladamente, não deve macular toda a gestão, uma vez que, como eu disse, é o único fato apontado. Então, o meu voto seria no sentido de serem julgadas regulares as contas, ressalvando-se a inobservância do artigo 71 e o recebimento de subsídios em valores acima do permitido. Em discussão? Votação? Aprovado. Tenho a seguir um processo de prestação de contas de transferência 144.484.14 do município de Tibagi, em que a instrução e o parecer do Ministério Público são pela regularidade das contas com recomendação, e esse também é o voto. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, tem um ato de inativação, número 625-12-11, originário da Câmara Municipal de Curitiba, que trata da aposentadoria concedida à servidora Deise França Stival, ocupante do cargo de auxiliar administrativo. Após diversas diligências, houve a manifestação da Câmara Municipal. A seguir, atendendo a pedido do Ministério Público, os autos foram encaminhados ao Instituto de Previdência do município de Curitiba para que se manifestasse a respeito do cálculo e dos proventos da aposentadoria concedida. Foram levantados diversos questionamentos por esse Instituto. A seguir, houve nova manifestação da Câmara Municipal e, em apertada síntese, o Instituto Previdenciário entendeu como regularizados esses itens, motivo pelo qual a Diretoria de Controle de Dados Pessoal opinou pela legalidade do registro. Entretanto, o Ministério Público de Contas, em sua derradeira manifestação, entende que houve uma infração à regra do artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal, uma vez que os vencimentos do cargo de auxiliar administrativo junto à Câmara de Curitiba indicam valores muito superiores àqueles que seriam percebidos por um agente administrativo em situação semelhante junto ao Poder Executivo. Esse fato também foi observado pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, que, inobstante o seu pronunciamento pela
Legalidade e Registro, opinou pela instauração de incidente de inconstitucionalidade sobre essa matéria. O Ministério Público reiterou sua manifestação anterior. Eu entendo que, acompanhando a manifestação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a aposentadoria merece registro. Eventual diferença com relação àquilo que a lei da Câmara Municipal ou do Poder Executivo prevê como valor de remuneração, não tem, no meu entender, o condão de se refletir na aposentadoria da servidora, uma vez que estamos aqui tratando de matéria previdenciária, o tempo necessário de contribuição foi devidamente verificado, o cálculo de proventos à luz daquilo que foi recolhido também está correto. Então, me parece que efetivamente é o caso do registro. E quanto ao incidente, o que transparece é a possibilidade realmente de haver essa distorção entre aquilo que a Câmara paga e aquilo que o Poder Executivo paga para um cargo que seria equivalente. Entretanto, não me parece que de plano seja possível aferir essa inconstitucionalidade, uma vez que seria necessário uma discriminação, uma análise mais aprofundada das atribuições dos cargos, para se verificar efetivamente se é o caso de infração a essa regra do inciso 12 do artigo 37, que prevê tanto o limite com relação ao Poder Executivo, como, de fato, como postula o Ministério Público, a necessidade de equilíbrio entre os valores remuneratórios. No meu entender, não há elementos nos autos suficientes para a caracterização dessa infração. Por esse motivo, a minha proposta alternativa à instauração do incidente seria de que fosse encaminhado cópia dessa decisão à DICAP, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, para que incluísse esse item no plano anual de fiscalização, com vistas justamente a uma análise até in loco da situação que possa discriminar, porque evidentemente que os cargos eles devem ter uma compatibilidade não apenas na nomenclatura, mas também com as tarefas, a fim de que haja essa limitação constitucional. Eu trago aos autos, inclusive, decisões judiciais que apontam exatamente nesse sentido. E, de mais a mais, me parece que a eventual instauração de um processo do incidente, aliás, de inconstitucionalidade, não teria local apropriado nestes autos, onde estaríamos, caso aprovada a minha proposta, concedendo o registro à inativação, mas sim nesse processo fiscalizatório que vier a ser deflagrado pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, aí sim com pertinência num processo específico com relação a isso, onde a irregularidade possa ser efetivamente analisada. Eu ainda, em complementação, acompanho as manifestações quanto à expedição de recomendação a ambos os órgãos, ao Executivo e ao Legislativo, no sentido de que ampliem a abrangência do termo de convênio para que passe a incluir a totalidade dos benefícios previdenciários concedidos pela Câmara Municipal e não somente as aposentadorias, em respeito ao contido no artigo 81 da Lei Municipal 9.626 de 1999. Essa, na verdade, era uma proposta da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Então, o meu voto, resumidamente, seria pelo registro do presente ato, remessa dos autos da cópia dessa decisão à Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a fim de que proponha a inclusão no Plano Anual de Fiscalização de procedimentos com vistas a verificar a constitucionalidade das remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Curitiba, em face do limite estabelecido pelo artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal, e das atribuições específicas dos cargos desse poder, analisando-as em face daquelas dos cargos correlatos do Poder Executivo para fins de aferição da possibilidade de comparação de padrões remuneratórios. E ainda que expressa a recomendação à Câmara Municipal e ao Instituto de Previdência que eu havia anteriormente mencionado. Em discussão? Votação? Aprovado. Ainda na minha pauta, eu tenho o processo 63.95.44.13, também um ato de inativação do Paraná Previdência, que trata do ato de transferência à reserva remunerada, deferida ao senhor Gilmar Martins, militar ocupante do cargo de subtenente.
A polêmica aqui, na verdade, reside quanto à possibilidade de cômputo de tempo ficto. Eu entendo que essa matéria também já está praticamente pacificada, no sentido da possibilidade desse cômputo. Então, eu, acompanhando, na verdade, a manifestação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e precedentes dessa Câmara, o meu voto é pelo registro do ato de transferência à reserva remunerada. Em discussão, votação, aprovado. Por último, eu tenho um processo de pensão, 47513608, também do Paraná Previdência, que se refere à pensão concedida à senhora Clélia Prado Paraná, em decorrência da morte de seu esposo, ex-procurador Nilo Prince Paraná, em que inicialmente havia sido negado o registro à pensão, em razão de ter sido considerada na fixação de proventos parcela de gratificação aulas MP, pagas ao servidor falecido em ofensa ao teto remuneratório do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Foram feitas diversas diligências buscando a execução desse julgado e, ao final, verifica-se que o órgão do Ministério Público Estadual efetivamente adequou o benefício àquilo que foi decidido por esta Corte. Motivo pelo qual tanto a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal quanto o Ministério Público opinam pelo registro e o encerramento do processo. Na verdade, trata-se apenas da execução de um julgado anterior, em que o Ministério Público comprovou ter alterado, revogado o benefício anterior e editado um novo benefício com o valor correto dos proventos, excluindo aquela gratificação que teria dado origem à decisão inicial de negativa. Então, por esse motivo, o meu voto, acompanhando as manifestações, é pelo registro da pensão. Em discussão, votação, aprovado. Entendo que a minha pauta esteja atendida. Deixo a palavra livre. Nessa oportunidade, eu agradeço novamente a gentileza do auditor Tiago, que, muito embora compondo a segunda Câmara, compôs o órgão, o nosso quórum de votação aqui nas últimas sessões. Agradeço realmente a sua gentileza, a sua atenção com esta Câmara. E consulto se alguém deseja fazer uso da palavra. Não havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a próxima para o dia 24 de fevereiro de 2015, no horário regimental, considerando que no dia 17 próximo é feriado. Então, a próxima sessão é apenas no dia 25. Levanta-se a presente.